Irmãos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abram no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. É aqui somente. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, de poder adorar o teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos, continua, Deus, manifestando a tua graça e a tua glória por meio da tua palavra, Senhor Deus, ministrada, Deus, às nossas vidas, aos nossos corações. Que teu Espírito, Deus, possa vivificá-la, Deus, para que se torne, Deus, vida, Senhor, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. O livro de Apocalipse, né, por si só, é um livro que ele é extremamente, altamente profético, né? Ele trata dos assuntos futuros, do final dos tempos, mas nós não vamos tratar de escatologia e desse tema hoje, né, com base nesses versículos que nós lemos e vamos ler adiante. Nós queremos tratar de outro tema dentro do livro de Apocalipse, também importante para a vida cristã, para o nosso tempo presente, né? Só contextualizando, o Apocalipse, então, ele foi escrito pelo apóstolo João, né? Foi revelação do próprio Senhor Jesus. Esses versículos que nós lemos, em que ele é arrebatado e a voz que fala com ele é o próprio Senhor Jesus glorificado, que aparece para João, onde ele estava na ilha de Pátmos, onde ele tinha sido desterrado, tinha sido exilado para lá, sobre o imperador Domiciano. E ali, então, ele tem as visões, as revelações registradas no livro de Apocalipse, em que, a partir dadas pelo próprio Senhor Jesus glorificado. Quando Jesus, né, Jesus, então, ele dá uma missão para João. Ele diz para ele: olha, escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 províncias romanas da Ásia, existiam essas 7 igrejas. Existiam outras igrejas além dessas, mas essas 7 foram nominadas por Jesus, né, como que não é à toa também, o número 7, ele simboliza aqui a totalidade das igrejas, não só daquele tempo, mas de todos os tempos. Então, podemos inserir nessas mensagens para as 7 igrejas, todas as igrejas históricas daquela época, sim, além daquelas 7, as demais daquela época, e todas as outras que se sucederam a elas, e a nós mesmos. E não somente uma mensagem para a igreja como um corpo, mas também uma mensagem pessoal, né, para a minha vida, para a sua vida também. Então, quando falarmos aqui dessas mensagens, nós podemos entender, sim, uma mensagem para um corpo local, para a igreja universal e para a minha vida também. Então, dessa forma, João recebe essa missão de escrever essas cartas. Quando ele escreve isso aqui, era depois do ano 90, 95, depois de Cristo. Então, isso já tinha aí pelo menos uns 60 anos que a igreja já existia. A igreja já tinha crescido naquela região, principalmente, de forma bem exponencial. Ela já era já fazia diferença, embora não de forma ostensiva, né, ainda em lares e coisas assim, porque não tinham templos e ambientes assim públicos, né, principalmente nessa época que já havia um pouco de perseguição por parte do Império Romano. Então, já existia, né, igreja naquela época. Jesus aparece, então, de forma gloriosa, como nós falamos, ele é descrito aqui, né, com os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, né, cabelos brancos como a neve. E assim João descreve a pessoa de Jesus na sua glória, né, e Jesus aparece então como
ele se volta para Jesus e vê Jesus entre 7 castiçais de ouro. Né? E depois Jesus revela para ele que aqueles 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas às quais ele manda João escrever as cartas. Então Jesus é aquele que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus é aquele que caminha no meio da sua igreja. Jesus é aquele que está aqui no meio da sua igreja. Amém? Então Jesus, ele está ali, e quando ele se revela a João, ele aparece como quem está ali inspecionando e supervisionando a sua igreja. Né? Ele está no meio dela assim, mas não só assistindo e alheio ao que está acontecendo. O que acontece na sua igreja interessa para Jesus. E ele deseja que se corrija as distorções, os erros, ele aprova os acertos. Né? Por isso nós vemos essas cartas, né, que são endereçadas justamente, como ele diz ali, olha, Jesus conhecia cada uma dessas igrejas muito bem. Inclusive, cada carta começa com essa mesma palavra. Conheço, ele se apresenta à igreja, ele diz assim, ó, conheço as tuas obras. Jesus sabia exatamente o que aquela igreja, o que cada uma dessas igrejas estava vivendo, o que cada crente estava vivendo e o que estava praticando, de fato. Então ele disse, eu conheço as tuas obras. Nas 7 cartas nós encontramos essa frase, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você anda fazendo. Eu sei que você fez no último verão. Né? Então Jesus sabia, ele sabe exatamente o que acontece conosco, nós não podemos ocultar nada. Né? E ele escreve, João, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, e assim por diante. O anjo da igreja, naturalmente, claramente, é o líder da igreja. Porque o líder da igreja também é exortado ali, não seria um anjo literal. Deus não precisava mandar escrever para um anjo dele. Né? Ele simplesmente chamaria o anjo ali e prestaria conta para ele. Oi? É um mensageiro, exatamente. Então, escreve ao anjo da igreja é uma forma de expressar ali aquele que cuida, que guarda o rebanho do Senhor, que foi colocado numa posição para liderar e para apacentar e cuidar do rebanho do Senhor. Né? Então, Deus manda para ele para que a igreja seja corrigida. Então, essas cartas, elas seguem um certo padrão, todas elas, né? Todas elas têm ali um elogio, às vezes não, né? Uma repreensão, quase sempre, né? E também uma promessa. Né? As cartas, na verdade, eram um chamado para o arrependimento, normalmente. Tudo para levar a igreja ao arrependimento, à perseverança, às primeiras obras, né? Já que algumas dessas igrejas estavam se desviando do caminho correto da verdade. Cada advertência que Jesus faz, ou cada elogio que Jesus faz, demonstra, né, o que Jesus espera daquela igreja. Se ele elogia eles por causa da sua fidelidade, Jesus está provando a fidelidade deles. É isso que ele espera da gente. Se Jesus está repreendendo aquela igreja por conta de uma distorção, é porque ele não quer aquilo. Corrige aquilo, volta às primeiras obras. Da mesma forma para a gente. Então, por essas 7 cartas, nós descobrimos quais são as marcas da igreja ideal aos olhos do Senhor Jesus. Marcas que nós devemos estar atentos, né, para expressá-las na nossa vida, na nossa comunidade de fé, para agradar ao Senhor, para realmente frutificar ao Senhor. E aí nós vamos dar uma passada, então, nessas igrejas, não vamos ler na descrição dessas igrejas, não vamos ler todos os capítulos, todos os versículos, né, mas alguns pontos que ressaltam justamente a marca dessas igrejas, aquilo que Jesus aprova, aquilo que Jesus desaprova na igreja. Nós vemos a igreja de Éfeso, capítulo 2, ali, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está, da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só. Isso diz quem? Jesus. Ele tem à sua mão as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está junto da sua igreja. A igreja de Jesus faz parte dele. Ele está ligado a ela. Ele é o cabeça da igreja. Então Jesus, né, diz para ele escrever. E ele fala, ele começa falando dessa igreja. Conheço as suas obras. E ele traz ali 3 virtudes dessa igreja. Né, o que ele aprova nessa igreja. E ele diz, olha, eu aprovo, vocês têm trabalhado arduamente. Trabalho árduo, incansável.
pela obra de Deus, pelo Evangelho do Senhor. Vocês têm tido paciência nos sofrimentos. Vocês têm sofrido, mas têm perseverado. A paciência da fé em meio aos sofrimentos. E vocês têm tido discernimento teológico, discernimento espiritual para as doutrinas. Vocês são aprovados nisso também. Diz ali que eles colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e rejeitaram eles. Então é uma igreja que tinha discernimento teológico, da verdade bíblica. No versículo 4 nós vemos um porém. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Olha só. O amor. Eles deixaram o primeiro amor. As virtudes que eles tinham, que não eram poucas, né? Paciência da fé, discernimento teológico, trabalho árduo, dedicado ao Senhor, todas essas virtudes não compensavam essa falha. Ter deixado o seu primeiro amor. Deixar esse primeiro amor, né, pelo que Jesus diz aqui, ele se equivale a cair da fé, a queda. Ele diz assim, olha, lembra-te, né, de onde caísse. Ela caiu ali. Então, pode significar a perda da salvação. Deixar o primeiro amor. Né? E eles haviam perdido, essa igreja havia perdido o ardor inicial, né, pelo Evangelho, pela obra do Senhor, por Jesus, pelo reino de Deus. Aquele fogo, né, aquela chama estava se apagando. Não havia mais comunhão e intimidade com o Mestre, com Jesus, embora ele estivesse no meio dos 7 castiçais de ouro. Veja que Jesus está no meio porque ele ama a igreja. Ele quer o quê? O amor da igreja para com ele também. E ele disse, olha, vocês deixaram o primeiro amor. Quando o profeta Jeremias, ele alertou o povo de Deus que estava se desviando, ele já estava alertando para o juízo que viria, né? E o povo tinha caído em idolatria, abandonado, né, o culto ao Senhor, né? Ele escreve assim, ó, Deus falando pela boca de Jeremias, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Deus lamenta, né, que quando Israel amava ele, né, quando vocês lembram da tua piedade, da tua santidade e do amor da tua mocidade, o amor por mim, quando vocês me seguiam. Mas agora eles se desviaram daquele amor inicial dos seus patriarcas. Irmãos, o trabalho incansável deles, né, talvez, né, às vezes, o sofrimento que eles passaram, né, isso aí possivelmente tornou eles insensíveis ao amor. Né, e aqui, a ponto de apagar aquele primeiro amor que eles tinham, aquele fogo inicial. Quando nós viemos para Jesus, às vezes nós viemos com uma chama, uma inocência na fé, fizemos coisas que hoje nós talvez não faríamos, né? Mas fomos levados por esse amor, por essa paixão. Né? E isso é muito bonito, na verdade. Com o passar do tempo, a gente ganha conhecimento e graça de Deus, mas não devemos deixar perder aquele amor e aquela paixão, como essa igreja deixou perder. Né? Então, aquele trabalho, né, árduo deles, né, o incansável, o sofrimento, aquilo foi se transformando num ativismo religioso. Algo que eles praticavam, mas não tinham mais a motivação correta. Nós temos que cuidar com isso. A nossa rotina de religiosidade, irmãos, pode nos levar a praticar coisas na fé, né, que o Senhor não tá recebendo, não tem relação mais com Deus. A nossa vida cristã, ela tem sim as liturgias, os nossos encontros e tudo mais, mas essas coisas têm que ser motivadas pelo nosso amor ao Senhor. Nós não podemos perder essa sensibilidade, a motivação da nossa adoração, a motivação que nos faz vir a um culto, que nos faz nos reunir com os irmãos, que nos faz separar um tempo para buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para ler a sua palavra. A motivação disso tudo não pode ser uma obrigação, né? Eu preciso fazer somente isso e não sobrar mais relacionamento. Jesus quer um relacionamento de amor conosco. Isso pode se perder por causa do ativismo, às vezes o sofrimento, a dor, o cansaço, né? Jesus chama para o arrependimento, irmão. Então ele chama essa igreja, arrepende-te disso.
e volta ao primeiro amor, às primeiras práticas, às primeiras obras. Né? Então, e não é à toa que ele se apresenta para essa igreja como aquele que anda no meio dos castiçais, porque ele quer ser correspondido. Ele está ali por amor. A igreja que ele resgatou com amor. E ele quer ser correspondido nesse amor. Por isso essa igreja é chamada, né, para esse amor ardente. A marca de uma igreja verdadeira, irmãos, por mais que tenha as outras coisas, ela precisa ter o amor por Jesus. O amor por Jesus, que vai se refletir no amor pelo reino de Deus, pelos filhos de Deus, pelos irmãos, pelos perdidos. Amém? A segunda carta, escrita para Esmirna, no versículo 8 em diante, mas o 9 ele diz assim, olha, conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A marca da igreja de Esmirna, na verdade, nós vemos aqui que é o sofrimento. Uma igreja que estava sofrendo. Né? E Jesus, quando fala para essa igreja, ele não traz críticas para ela. Mas ele fala que ele conhece as suas obras, ele conhece as tribulações que ela passa, a pobreza, aqui fala de pobreza material, porque daí, entre parênteses, ele diz, mas tu és rico, porque eles têm a maior riqueza, que é Cristo, a riqueza da graça e da glória de Deus, a salvação. Quem tem Jesus é mais rico do que qualquer milionário, né, que não tenha Cristo. Então, por isso, ele dá essa informação, né? Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, ou seja, eles eram caluniados. E Jesus sabia, então, o que eles estavam sofrendo. Esses conjuntos de circunstâncias ruins, isso pode trazer desânimo para a fé. Pode nos abater, né? As tribulações, né? Problema de saúde trazem tribulações. Tira a gente totalmente da rotina. Um filho doente, uma esposa doente, a gente, né? Então, sempre tira a gente da nossa rotina. O foco da nossa vida passa a ser aquilo ali. Tudo mais não interessa mais. Problemas financeiros, né? Complicado. Dívidas, compromissos a serem honrados, não está dando conta. Isso traz tribulação, traz dificuldade, sofrimento, problemas de relacionamento, conflitos relacionais, seja em casa, seja com chefe, seja com amigos, enfim, conflitos diversos que na sociedade de hoje é muito fácil viver em conflitos e relacionamentos, se entregar a isso, é muito simples, né? E a pobreza, né? Privações diversas, privações materiais, no caso deles aqui, a blasfêmia, daqueles que blasfemavam dele, então calúnias, injúrias, difamações, mentiras que inventam, às vezes, a respeito da gente, injustiça que se sofre, principalmente na área profissional, às vezes, sofrer injustiça, falta de reconhecimento. Então, todas essas coisas são circunstâncias ruins que essa igreja estava sofrendo, estava vivendo. E Jesus não estava dizendo para eles que eles precisavam melhorar. Não, Jesus está dizendo o quê? Eu conheço, eu tenho empatia com vocês. Eu sinto as dores que vocês sentem. Quando quando Paulo teve um encontro com Jesus, Saulo teve um encontro com Jesus, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Jesus se apresenta para ele, ele tem aquela visão e ele cai por terra e pergunta quem é, Senhor. Jesus diz, olha, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus. Mas Jesus se sentia perseguido por ele. Porque quando ele persegue a igreja, ele persegue o cabeça da igreja, a Cristo. Então, Jesus estava dizendo para eles que eu sei das tuas obras, eu sei o que vocês estão vivendo. Então, a virtude deles aqui, irmãos, não estava no sofrimento em si. Né? Porque ninguém é masoquista que quer sofrer. Né? A virtude, ela não vem do sofrimento. Só porque eu estou sofrendo, eu sou um bom crente. Não, a virtude vem da paciência em meio aos sofrimentos, da confiança em Deus em meio ao sofrimento.
é a paciência da fé. Aí está a virtude dessa igreja. Jesus sabia o que eles viviam e eles perseveravam fiéis. E aí, o que é que Jesus fala para eles, né? Em meio a essas circunstâncias de sofrimento, de dor que eles estavam sofrendo, Jesus olha, no versículo 10, nada temas, não temas. Essa é uma frase muito repetida em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Não temas, não deixar se abalar e abalar a sua fé por essas aflições, por esses temores que vocês estão passando. Não tenham medo em meio a essas aflições. E eram coisas severas, porque ele dizia assim, olha, vocês vão ser lançados na prisão por um prazo de 10 dias, né? Mas serão tentados, né? Tereis uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte. Ou seja, se estamos em aflição, em dificuldade, o Senhor diz para nós não temermos em meio a isso, porque as dificuldades e as aflições da vida, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte, ele diz que pode nos separar desse amor. E o amor lança fora todo medo. Por isso ele diz, não temas, vocês estão guardados em minhas mãos. Então, mas sejam fiéis. Então Jesus manda essa mensagem, porque sabendo a grande tribulação que ele estava passando, ele dá essa mensagem de consolo para eles perseverar. Porque tem um momento que essas coisas passam. E se eles perseveraram na fé, eles saem fortalecidos dessa aflição e dessa prova que passaram. Se eles não souberam atravessar esse tempo com a paciência da fé e com a esperança no Senhor, ao sair desse tempo, que também vai passar, né, eles saem fragilizados, frustrados, e olham para trás e não tem. E atravessamos essas circunstâncias, nós saímos fortalecidos e recebemos frutos disso tudo. Então essa igreja foi chamada por Jesus para permanecer fiel nessas tribulações. O apóstolo Pedro, ele escreve assim, ó, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Olha só, que coisa, né? É agradável a Deus que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra, padeça injustamente. Ele padece, mas permanece firme, confiando no Senhor. Isso é agradável a Deus. Não o sofrimento é agradável a Deus, mas a atitude de perseverança em meio ao sofrimento, de confiança no Senhor. Isso é agradável a Deus. E isso glorifica o nome de Deus com as pessoas. O irmão Nelson trouxe um testemunho, um exemplo, né, uma história, que expressa isso. E Pedro também diz assim, ó, se padeceres por amor à justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Olha só que lindo. E Jesus se apresenta, e no final ele diz assim, olha, não temas. E ele diz assim, ó, Jesus se apresenta como aquele que foi morto, mas agora vive, dando o seu exemplo de perseverança. Eu permaneci na vontade do Pai até a morte, e por isso eu vivo. Eu ressuscitei e eu vivo. Assim, aquele que persevera até o fim, também viverá e ressuscitará com Cristo. Então ele dá o seu exemplo de perseverança para aquela igreja e para nós. Então a marca dessa igreja, irmãos, perseverança em meio aos sofrimentos. A primeira, amor ardente, carência de amor. Lá eles não tinham, né? Mas a marca que Jesus esperava naquela igreja era um amor ardente. A segunda, perseverança em meio aos sofrimentos. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz
aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando a palavra de Deus fala, quando as escrituras falam de espada de Deus, nós até comparamos a espada de Deus com a Bíblia, né? Até falamos, essa é a minha espada. Né? Na verdade, a espada é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. A espada de Deus é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Jesus, a palavra que fala. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E aí continua o versículo falando que ela faz divisão entre alma e espírito, né? Então, Jesus já começa falando para a igreja que ele é a palavra, que a sua boca é a palavra de Deus. Então, mas o que ele queria falar para essa igreja, né? Um grupo dentro da igreja de Pérgamo, uma parte desse grupo, estava seguindo uma doutrina que ele chama aqui doutrina de Balaão, que falava de sacrifícios, né, a ídolos e tudo mais. Outro grupo dessa igreja estava seguindo a doutrina dos nicolaítas, que floresceu, né, no final do 1º século, dentro das igrejas também. Também é uma doutrina que desviava da verdade, da palavra da verdade. Então, por conta disso, Jesus já se apresenta como uma verdade, que a palavra dele é que era a verdade, e que essas doutrinas não vinham dele. Então, ele já estava chamando essa igreja, né, por conta desses grupos que estavam pregando esses enganos. Então, a ênfase que Jesus dá para essa igreja, né, está voltada para a perseverança na verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, essa é a marca para essa igreja, né? João 17:7, Jesus diz assim, santifica na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Né? O erro doutrinário, irmãos, um erro, né, mesmo que seja sutil, né, ele pode solapar os fundamentos da fé. Ele vem de forma sutil e pode solapar a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor. O nosso serviço cristão vai se enfraquecendo, o nosso testemunho vai se enfraquecendo. Nós vamos, o serviço, não vai haver motivação para o serviço cristão. A gente pensa que não, mas uma doutrina errada, às vezes é uma coisa pequena, mas com o passar de tempos e depois de gerações, isso se desvia para seitas e heresias e tudo mais que surgem. Muitas seitas que existem hoje, elas saíram da igreja cristã evangélica. E são enormes, são gigantes. Igrejas enormes aqui, com um grande número de adeptos. Então, Jesus, ele chama essa igreja para a verdade. Né? E por isso mesmo a gente tem que ser criterioso, irmão, né? Na observação da palavra da verdade. Nós temos que ser cuidadosos. Às vezes, a questão das tradições, elas vão passando de geração em geração, e a gente recebe aquilo como uma verdade e não confere com a palavra de Deus. E nós precisamos ter esse discernimento e avaliar e analisar aquilo que nós ouvimos, aquilo que vocês estão ouvindo da gente aqui, à luz da palavra de Deus. Nós não podemos fugir dessa verdade. Então, esse é um cuidado que a igreja precisa ter, e esse era um problema com a igreja de Pérgamo. Eles estavam se desviando, e isso poderia corromper todos os membros da igreja. Jesus, então, chama aquele líder, olha, tem um grupo aí que está pregando isso, outro pregando aquilo. Essas doutrinas, ele diz, olha, eu odeio. Essa doutrina de Balaão e a dos nicolaítas, ele odiava, Jesus odiava aquela pregação, aquele ensinamento. E estava sendo ensinado dentro da igreja, com a permissão daquele líder, daquela liderança. E quando Paulo pregava o evangelho, que ele começou nas suas viagens missionárias, na sua segunda viagem, ele pregou em Tessalônica, e lá ele foi
pregou na sinagoga e eles rejeitaram a pregação dele. Poucos se converteram, ele teve que fugir da cidade e foi para uma cidade de Bereia. E lá em Bereia, né, ele diz assim, que os cristãos de Bereia, eles foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se essas coisas eram assim. Então eles tinham o quê? Só o Velho Testamento? E Paulo ia lá na sinagoga, pregava o evangelho, pregava a respeito de Jesus, que era o cumprimento da velha aliança, e eles examinavam pelas escrituras se era aquilo mesmo. Então, e Paulo os elogia, dizendo que eles foram mais nobres, enquanto que lá em Tessalônica eles nem quiseram ouvir aquilo que ele ensinava. Então, a marca de uma igreja sadia, que Jesus aprecia e deseja, é a perseverança na verdade, na palavra da verdade, na palavra de Deus. A outra igreja, Tiatira, capítulo 2, versículo 19. Começa no 18, mas vamos ler o 19 aqui. Ele diz assim para essa igreja: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha só, para essa igreja aqui, Jesus ele se revela no versículo 18 ali, como ele é descrito com os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Os olhos com fogo é aquele olho que vê lá no interior, como um raio-x, né? E que purifica, que vê a verdadeira motivação nos corações. Assim são os olhos do Senhor, que purifica de todo pecado também. Então, quando ele fala com essa igreja, ele traz uma série de elogios, uma série de virtudes essa igreja tinha, né? Ele fala que a igreja ela tinha, olha só, amor. Aquilo que Éfeso tinha perdido ao longo do tempo, o primeiro amor, eles não perderam, eles tinham ainda uma paixão, um amor pelo Senhor. Eles tinham serviço, eles trabalhavam incansavelmente também. Eles tinham fé, eles tinham paciência também. Talvez não sofreram tanto, mas eram pacientes nas dificuldades, perseverando. E mais, as últimas obras, mais do que as primeiras, também diferente lá de Éfeso. Então eles estavam fazendo mais coisas ainda por evangelho, para o reino de Deus, do que no começo. Então, muitas coisas boas na vida dessa igreja, né? Versículo 20, porém, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Então, alguma coisa ainda não estava bem naquela igreja. E precisava ser, se era pouco, Jesus podia ter deixado, não, é pouquinho só. Deixa assim, está tão bom, eles fazem tantas coisas. Mas um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. A própria Bíblia fala também. Então tem que ser tratado cada coisa, para não contaminar todo o corpo. Então ele fala para esse líder aqui, olha, algumas poucas coisas temos contra ti. A igreja estava tolerando uma mulher que se dizia profetisa. Ela é intitulada aqui de Jezabel. Jezabel, versículo 20. Numa analogia à esposa de Acabe, lá no Velho Testamento, do rei de Israel, que foi extremamente idólatra e perversa e má, que perseguiu os servos de Deus lá na antiguidade. E essa mulher, então, foi o pior exemplo, né, de perseguição contra o povo de Deus, e de idolatria, e de imoralidade. E por isso essa mulher, essa falsa profeta, é denominada de Jezabel, numa alusão àquela Jezabel do Velho Testamento. Né? E ele diz que, olha, o que ela estava fazendo é fazendo com que os servos de Deus eles fossem tolerantes e fizessem concessões
quanto à moralidade, fornicação e práticas de prostituição e de idolatria, né, alegando a liberdade cristã, que Jesus nos libertou e nós somos livres agora para fazermos o que quisermos. Então, com essa alegação, eles estavam desviando o povo de Deus. Paulo alertou os Gálatas dizendo assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E Pedro, ele também alertou as pessoas dizendo assim, olha, sede santo, Deus falando, sede santo, porque eu sou santo. Santificação é separação de tudo o que é do mundo, que pode corromper a nossa fé, e em especial nas questões de moralidade, né, que era o caso específico nessa igreja aqui. Então, para Jesus, né, a santidade, a separação das impurezas do mundo, era uma marca indispensável para a igreja. Por mais que tivesse tudo bem na igreja, só tinha uma pequena mancha ali, mas que precisava ser tratada para não contaminar o corpo. E Jesus diz, olha, eu já alertei ela. Então ela já tinha recebido um aviso, talvez por profetas, por outra liderança, né, para ela mudar a sua atitude. Mas ela não quis ouvir, eu já alertei, e ele diz assim, olha, eu a porei numa cama, ou seja, ela ia ficar enferma. E aqueles que adulteram com ela, aí é adultério espiritual, por causa das práticas, né, ilícitas, aí impuras. Os que adulteram com ela vão ter grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então Jesus estava chamando aquele líder para tomar uma providência com relação àquilo dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, para que não contaminasse o restante do corpo. Então, santidade, né, isso é inegociável para qualquer crente, e não só a igreja, mas qualquer crente que quer realmente ter uma vida vitoriosa em Cristo, uma vida frutífera em Cristo. Santidade, separação das coisas realmente que pode nos tirar o foco do reino de Deus. E às vezes nem sempre é pecado. Alguns embaraços que nos impedem de sermos perseverantes na fé, de darmos frutos, né, com alegria para o Senhor. Não é só pecado. A próxima igreja, Sardes, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só, irmãos. Para essa igreja, irmãos, né, Jesus diz, olha, tu tens nome de que vives, mas eu sei que tu estás morto. Então, era uma igreja, irmãos. Nessa igreja, Jesus ele não começa com elogio nenhum para ela. Não encontra nada para elogiar. Mas uma desaprovação total. Ela estava morta. É interessante que depois ele faz umas exceções ali, no final. Mas a igreja, na sua maioria, estava morta. Ela vivia, irmãos, ela tinha adquirido uma fama de vitalidade, talvez de evangelista, né? Então, uma igreja viva. Então, ela tinha nome de que estava viva. Mas, na verdade, ela estava morta. Essa igreja, irmãos, é interessante que nós não vemos Jesus, né, dizer ali que, olha, aqui tem falsa doutrina. Não, não tinha falsa doutrina. Não tinha doutrina de Balaão, nem nicolaítas. Jesus não cita nenhum pecado dessa igreja específico. Não cita nada de mal dessa igreja. Mas também não tem nenhum elogio, né? E Jesus diz que ela vivia de aparências. E as aparências enganam, né? Então, para as pessoas, era a melhor igreja que existia. Era uma igreja cheia de vitalidade. Mas essas aparências eram enganosas, ela não fazia jus à fama que ela tinha. Ela se mantinha em pé, talvez, vivendo de uma glória passada.
Nós não podemos viver de glória passada, né, irmãos? As coisas que nós vivemos, as experiências que tivemos no passado são boas e não devem ser esquecidas, e é bom, às vezes, nos lembrar dela, nos traz um novo alento para continuarmos. Mas se a base da nossa fé é só aquilo que vivemos lá e não temos mais nada de novo, não vivemos mais em novidade de vida, né? Então, nós temos que ter cuidado para não vivermos uma aparência, vivermos uma falsidade, como essa igreja estava vivendo. Essa igreja, ela estava se alimentando do maná estragado, né? Lá quando Deus mandou o maná para as pessoas, ele diz, olha, vocês comam, colham o que puderem comer e comam hoje, não guardem para amanhã. Alguns pegaram e guardaram para outro dia, no outro dia estava tudo estragado. Então, a palavra de Deus, o alimento de Deus para nós, ele deve ser colhido diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E no outro dia nós temos que sair e colher o pão de novo para comer. Não podemos guardar, no outro dia eu não trabalho, não vou comer o pão requentado ali. Não. Então nós temos que viver a cada dia com o pão de cada dia. E ele diz para essa igreja, olha, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, ele não cita o que é, mas era uma igreja que vivia de aparência. Eles tinham nome de cristãos, vocês têm nome de que estão vivos, né? Mas vocês estão mortos. Eles eram hipócritas, aquilo que Jesus tanto criticou entre os fariseus e saduceus. Hipócritas. Era uma casca, um exterior somente de santidade, mas o interior era, né, rapina e sepulcros, como ele exemplificou em algum momento, né? Eles não eram sinceros. Aquilo que as pessoas viam nessa igreja não era o que Deus via. Eles viviam uma falsidade. Quando o profeta Samuel foi ungir ao rei Davi, no momento lá ele diz assim, olha, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E não adianta, irmãos, do Senhor nós não podemos esconder nada. O Senhor conhece as nossas motivações mais íntimas. O Senhor sabe o porquê de cada uma das nossas atitudes, cada uma ação nossa. Às vezes as pessoas podem ver as nossas atitudes, as nossas ações e aprovar e aplaudir, e às vezes são sinceras e verdadeiras, são dignas da aprovação, mas nem sempre, né? Porque as pessoas só veem o exterior. Mas Deus não, Deus conhece o interior. Por isso devemos temer, irmãos, temer. Então, e ele diz, olha, aos que se arrependerem, ele diz assim, olha, vocês se arrependam, né? E guardem, está aqui na Sardes, os que se arrepender, de maneira nenhuma, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Olha só o risco que aquela igreja estava sofrendo. Ele diz para guardar os que estão morrendo. Então, tinha alguns que estavam na UTI ali daquela igreja ali. E ele chama para guardar aqueles ali. Jesus chama para que esse anjo da igreja guarde aqueles ali. Ele disse que de maneira nenhuma eles seriam riscados do livro da vida. E Jesus vai confessá-los diante do meu Pai e diante dos anjos, aqueles que perseverarem, aqueles que não se contaminarem dessa igreja aqui. Então a marca que Jesus queria ver nessa igreja, que não viu, é de santidade. Uma igreja santa ele busca, um povo santo. Perdão, irmãos, de sinceridade. Sinceridade. Santidade é a igreja de Tiatira. É claro que tudo envolve, né? Mas de sinceridade. Ter um coração sincero para com Deus, para com o seu próximo. E a sexta igreja, Filadélfia. Esse é o exemplo de igreja. Esse é o exemplo de igreja, né? Versículo 7. 3:7, capítulo 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa igreja, irmãos, quando Jesus se apresenta como quem tem a chave, ele está falando de autoridade para abrir as portas, e ele está falando aqui, quando fala de portas, fala de oportunidades para pregar o evangelho, para testemunhar de Cristo, para fazer missões.
Então, quando Jesus fala de, olha, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar, ou seja, uma oportunidade para nós entrar e ali testemunhar de Cristo, que ali vai dar fruto. Então, era uma igreja missionária. Jesus se apresenta como aquele que deixou a porta aberta para essa igreja. Era uma igreja voltada a um bom testemunho cristão. A posição dessa igreja, a cidade de Filadélfia, era uma posição estratégica, ficava numa das principais estradas romanas, entre algumas cidades importantes, né, uma rota comercial importante, e que favorecia as missões, o evangelismo. Né, por isso, o próprio local onde a igreja estava também era um local de oportunidades. Né. Não houve crítica nenhuma para essa igreja. Ele diz assim, olha, vocês tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Então era uma igreja fraca. E aí que está, né, e aí que está a beleza, né, disso aí. Nós vemos que para essa igreja não há chamado para arrependimento. Não, Jesus está aprovando a atitude dela. Essa era uma igreja firmada na palavra, que não negou a Cristo, e uma igreja que dependia do Senhor. Dependência do Senhor. Quando estamos fracos, aí somos fortes. O Senhor aperfeiçoa a sua força na nossa fraqueza. A capacidade que nós podemos ter para pregar o Evangelho, para que o Senhor abra as portas, é depender do Senhor nessa caminhada, nessa empreitada. Na nossa fraqueza, Deus chamou as coisas fracas para confundir as fortes. E é isso que essa igreja representa. Parecia ser frágil, fraca, totalmente dependente do Senhor, mas era poderosa no testemunho, no Evangelho, nas missões. Essa é uma igreja evangelística, uma igreja que testemunhava de Cristo, que Ele espera na sua igreja. É a marca dessa igreja. Essa deve ser a marca nossa como cristão. A igreja de Laodiceia, a última igreja, versículo 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, se a igreja de Filadélfia só tinha elogios e não tinha nenhuma repreensão, a de Laodiceia só tinha críticas e nenhuma aprovação. Ela não tinha nada que pudesse ser trazido como um elogio para ela, como uma aprovação para as suas atitudes. Ela estava totalmente reprovada como igreja do Senhor. A mornidão de Laodiceia, irmãos, então Jesus disse aqui que ela era uma igreja morna, né? Ela resultava de uma indiferença para com Jesus, para com o Evangelho, para com as pessoas. Ela resultava de uma autossuficiência. Por isso ela diz, eu rico sou, e eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu não preciso nem de Jesus para pregar o Evangelho. Talvez eles agissem assim. Uma igreja autossuficiente que não precisava do Senhor, independente do Senhor. Uma igreja rica financeiramente, que tinha saúde, que tinha boas condições para se vestir bem, para morar bem. Então ela tinha, aparentemente, ela tinha todas as coisas. Só que Laodiceia era uma igreja exclusivamente nominal. Né? O cristão nominal, né? Ela diz, eu sou cristão, sou. Mas aquilo não faz diferença nenhuma na vida dela. É igual alguém que professa qualquer outra religião. Né? Jesus deseja uma igreja que tenha uma devoção total a Ele, uma entrega de coração total a Ele, uma igreja consagrada a Ele. Essa igreja ela tinha dinheiro, tinha saúde, não faltava nada, porém, ela não tinha as marcas que Jesus queria nas suas igrejas que ele citou anteriormente.
Essa igreja, ela não tinha um amor pelo Senhor, pela obra, pelo reino de Deus, um amor ardente. Ela não sofria, por isso talvez ela não tenha aprendido a perseverança em meio aos sofrimentos, ela não tinha problema nenhum, não precisa de nada, então ela não estava sofrendo. Não que o sofrimento seja desejado, mas o sofrimento é uma forma de aperfeiçoamento, né, irmãos? Nós temos que aproveitar esses momentos de sofrimento para crescermos na fé. Então essa igreja, ela não teve essas oportunidades, digamos assim, né? Essa igreja, ela então não sofreu, ela não tinha santidade, ela não era sincera e ela não tinha um testemunho, ela não evangelizava, ela tinha já estacionado, não precisa de mais nada, certamente não dava fruto. Então ela tinha tudo, mas na verdade ela não tinha nada. Por isso que Jesus chama ela de quê? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só que terrível, irmãos. Jesus chamou, disse que aquela igreja, né, não sabes que tu és, né, se referindo à igreja, né, que tu és um desgraçado, destituído da graça de Deus, né, miserável, ou seja, não era, vivia na miséria, pobre, cego, não via a verdade, nu, porque estava descoberto diante de Deus, cheio de pecado, ou seja, não era. Até a gente pode questionar, será que era uma igreja mesmo? Será que eram cristãos mesmo para viver dessa forma? Mas era uma igreja do Senhor. E ele chama essa igreja para o arrependimento. Qual é a solução para uma igreja dessa? Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Olha só. Aí é uma mensagem quase que pessoal para os membros da igreja, né? Podemos entender como para a igreja toda também. Ele está na porta, ele faz o culto lá, mas Jesus está do lado de fora. E ele está na porta batendo para ver se a igreja abre. Ela não vai abrir nessas condições aqui. Mas aí nós podemos receber essa mensagem individual, pessoalmente. Talvez algum membro daquela igreja ali estivesse sincero diante de Deus. E ele abre a sua porta para que Jesus entre e faça nele morada e cure dessa cegueira, dessa nudez, dessa pecaminosidade. Então, essa é a solução. E Jesus somente vai entrar se ele for convidado. Jesus batendo, irmãos, é o evangelho sendo pregado, sendo falado. Ele bate e chama. Então, Jesus está batendo e chamando. Você ouve o evangelho, nós ouvimos o evangelho nos nossos dias com toda a liberdade, em todos, internet, televisão, nas ruas, na igreja. Nós ouvimos um testemunho de um amigo, nós ouvimos o tempo todo Jesus batendo e chamando. Irmãos. E nós podemos abrir a porta. Mas isso é pessoal e individual, e Jesus não vai fazer de outra forma se não for aberto a porta. E ele é insistente ao bater. Né? Ele é insistente. Então, amados, nós vemos aqui 7 marcas, né, que Jesus espera para a sua igreja, para os seus filhos, para a nossa vida. Ele espera um amor ardente por ele, que não se apague, que permaneça sempre mais incendiando o coração por ele. Ele espera uma perseverança no meio dos sofrimentos, porque todos nós passaremos e passamos por dificuldades e aflições. Elas virão para o crente, para a igreja do Senhor, elas virão, com mais intensidade ou menos, mas elas virão. Isso certamente, é impossível não acontecer isso na nossa vida. Então, mas ele espera o quê? A perseverança nesses sofrimentos, perseverança da fé. Ele deseja santidade, uma igreja santa, um filho separado do mundo, das coisas do mundo, que tem a sua mente realmente limpa, com a palavra de Deus, purificada pelo Espírito de Deus, uma igreja sincera, transparente, não hipócrita, que testemunhe de Cristo, que pregue o Evangelho, que seja luz para esse mundo que está em trevas, e que tenha uma devoção a Ele de todo o seu coração, em que Ele é o primeiro, e que não há concorrente nesse trono onde Ele foi colocado no seu coração. É isso que Jesus espera da sua igreja, do seu povo. Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos expressar isso como igreja aqui nesse local, irmãos, mas como filhos de Deus, pessoalmente, particularmente.
em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Aleluia, Jesus. Pai eterno, Deus querido, Deus todo-poderoso. Jesus, o Senhor da igreja, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Obrigado porque tu estás aqui, Senhor, caminhando no nosso meio, passeando no meio da tua igreja. Sim, Senhor, porque ela é tua, Senhor. Nós somos teus, Jesus, e tu és nosso, Senhor. Oh, Pai querido, nos dá, Senhor, um coração sincero, Senhor, a ti. Nos enche de um amor ardente, Jesus. Oh, Deus, um fogo, Deus, que incendeia o nosso coração de amor por ti, pela obra, pelo evangelho, Senhor Deus, pelos perdidos, Senhor. Um coração puro e sincero, Senhor Deus. Um coração verdadeiro, Senhor Deus, firmado na tua palavra da verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer em santidade, Senhor. Consagrados, Senhor, a ti, como um vaso precioso no templo do Senhor, para a honra do Senhor, para uso nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor. Nos ajuda como igreja do Senhor, aqui em Navegantes, ó Pai, para que possamos dar os frutos, Senhor Deus, para o qual tu nos plantaste aqui, Senhor, e nos chamasse como igreja aqui, Senhor. Nos ajuda, Deus, a perseverarmos na comunhão, na oração, Senhor, no partir do pão, na verdade, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos.